Olá, profissional de enfermagem! Seja bem-vindo ao minicurso de atualização profissional, uma iniciativa do Conselho Federal de Enfermagem realizado através do programa Proficiência. Nesta atualização, abordaremos os elementos fundamentais da rede de frio, conhecida também como cadeia de frio, analisando os procedimentos que envolvem a conservação, manutenção e distribuição dos imunobiológicos, instigando assim a atuação do profissional de forma crítica e reflexiva em todos os processos da cadeia de frio, conforme o Programa Nacional de Imunizações. Colega, aproveite esse momento para usufruir do conteúdo e dos recursos que preparamos nessa atualização. Eles com certeza contribuirão no seu processo pessoal de construção de conhecimento, para que você compreenda o contexto desse conteúdo. Falaremos agora sobre o Programa Nacional de Imunizações e suas definições, além do funcionamento da rede de frio. Vamos lá? O Programa Nacional de Imunizações foi criado em 1973 e é referência nacional para a prática de imunização. A Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, institucionalizou o Programa Nacional de Imunização, sob responsabilidade do Ministério da Saúde. Mas você sabe o que é a rede de frio? Então atenção, pois esse assunto é muito importante para a enfermagem. A rede de frio ou cadeia de frio é o processo de armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e transporte dos imunobiológicos do Programa Nacional de Imunizações. E o objetivo dessa rede de frio, qual é? Vamos ver. O objetivo da rede de frio é assegurar que todos os imunobiológicos administrados mantenham suas características iniciais, visando conferir imunidade, considerando que são produtos termolábeis. Os produtos termolábeis, ou seja, os próprios imunobiológicos, são aqueles que se deterioram depois de certo tempo de exposição a variações de temperaturas inadequadas à sua conservação. Dessa forma, caro colega, o manuseio inadequado, um equipamento com defeito ou a falta de energia elétrica interrompem um processo de refrigeração, comprometendo a eficácia dos imunobiológicos. Portanto, o fortalecimento da rede de frio no Sistema Único de Saúde é fundamental. Sendo assim, é necessário o cumprimento de normas que asseguram a qualidade do produto em suas várias etapas de manuseio, desde armazenagem, distribuição, transporte e manipulação, até o momento da aplicação da vacina, que ocorre nos centros de saúde. Para isso, é preciso manter os imunobiológicos constantemente refrigerados por meio da utilização de instalações e equipamentos adequados. Você já parou para pensar sobre isso? Pois então fique atento, pois ao longo desse minicurso abordaremos algumas etapas para esse cumprimento, a fim de garantirmos a segurança a todos os envolvidos neste processo. A rede de frio se estende por 5 instâncias, são elas: nacional, estadual, regional, municipal e local. Em cada um desses níveis existem instalações e equipamentos adequados para o armazenamento dos insumos, bem como para o transporte de uma esfera a outra. Vamos ver como ocorre o transporte, o armazenamento e a conservação dos imunobiológicos nessas instâncias? Os imunobiológicos são fabricados em laboratórios nacionais ou internacionais e adquiridos pelo Ministério da Saúde por meio da Central Nacional de Armazenagem e Distribuição. Na instância nacional, os imunobiológicos são armazenados e conservados em câmara fria e congelador. Na instância estadual, o armazenamento e a conservação dos imunobiológicos são realizados em câmara fria e congelador. O transporte desse nível para a esfera regional ocorre através de caixa térmica de poliuretano ou poliestireno expandido. Na instância regional, o armazenamento e a conservação dos imunobiológicos ocorrem em geladeira comercial, congelador, refrigerador e, dependendo da população de abrangência, utiliza-se a câmara fria. No nível municipal, o armazenamento e a conservação são feitos em congelador, geladeira comercial e doméstica.
Na instância local, ou seja, na sala de vacina, o armazenamento e a conservação são feitos em geladeira doméstica ou em caixa térmica. Caro colega, diante de tudo que vimos até o momento, você percebeu a magnitude da rede de frio e sua relevância para todo o processo da efetivação do Programa Nacional de Imunizações? Pelo que vimos até agora, você pensou na extrema responsabilidade e importância do seu papel como profissional de enfermagem nesse contexto? A atuação do profissional de enfermagem ocorre na maioria das vezes no nível local, ou seja, nas salas de vacinação, já que é nesse ambiente que a enfermagem tem participação ativa junto aos usuários do Sistema Único de Saúde. Outro ponto fundamental para seu conhecimento é que com a criação da Portaria Conjunta número 1 entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Fundação Nacional de Saúde, normatizou que a atuação do profissional nessa área deixou de ser apenas no nível público, pois essa portaria permite o funcionamento de estabelecimentos privados de vacinação, estabelecendo as exigências para o licenciamento, a fiscalização e o controle dessas instituições. Vamos ver qual a nossa atuação, responsabilidades e o fluxo de trabalho na sala de vacinas? O ambiente da sala de vacinas deve ser arejado e protegido da luz solar direta. Quando possível, a instalação de aparelho de ar-condicionado contribui para conservar a qualidade dos imunobiológicos. A quantidade de geladeiras deve estar de acordo com os quantitativos de imunobiológicos necessários para a população de referência, levando em consideração questões como a rotatividade de material e a reserva estratégica. A partir do instante que são recebidos, os imunobiológicos devem ser armazenados de maneira correta para que as vacinas possam ser amplamente utilizadas. Toda a prática de armazenamento e organização da geladeira é de sua responsabilidade. Então, como você deve realizá-la? No congelador, devem-se colocar apenas as bobinas de gelo reutilizáveis, em posição vertical, posicionadas lado a lado. Na primeira prateleira da geladeira, devem-se colocar as vacinas que podem ser submetidas a temperatura negativa. Essas devem ser colocadas em bandejas perfuradas. Na segunda prateleira, colocam-se as vacinas que não podem ser submetidas a temperatura negativa. Essas também devem ser dispostas em bandejas perfuradas. Deve-se posicionar o termômetro de máxima e mínima entre a primeira e a segunda prateleira, no centro da grade. Na terceira prateleira, devem-se manter os diluentes e os soros. Na gaveta, devem-se colocar no mínimo 3 garrafas com água colorida à base de corante ou iodo. A gaveta deverá estar sem tampa. Na parte interna da porta, não se deve colocar imunobiológicos ou qualquer outro produto. Na parte externa da porta, deve-se fixar o termômetro de máxima e mínima, e o bulbo deve se posicionar no centro da segunda prateleira. Veja agora como fica disposta toda a geladeira. A temperatura deve ser regulada dos 2 graus positivos, podendo, porém, oscilar normalmente entre 2 e 4 graus positivos. Vale lembrar, caro colega, que a geladeira é de uso exclusivo para armazenamento dos imunobiológicos e não deve ser utilizada para guardar alimentos ou bebidas. Não podemos esquecer também da limpeza da geladeira, que deve ser realizada periodicamente, a cada 15 dias ou quando a camada de gelo atingir meio centímetro. Esta limpeza deve ser feita com água e sabão neutro ou álcool 70%. Agora vamos à conservação. A conservação dos imunobiológicos é imprescindível para que o mesmo seja mantido em perfeitas condições de uso e aplicação. Essa conservação deve ser feita por meio do planejamento de utilização dos imunobiológicos e da verificação diária da temperatura, realizada com o uso do termômetro de máxima e mínima, que permite verificar a variação de temperatura por um período pré-estabelecido e oferecer 3 informações diferentes: temperatura mínima, temperatura máxima e temperatura do momento da medição.
A leitura desses 3 itens deve ser realizada diariamente, pela manhã e pela tarde. E não se deve esquecer de anotar a temperatura do momento, a mínima e a máxima, no mapa que deve estar afixado na parte externa da geladeira, em um local de fácil visualização. Deve-se tomar alguns cuidados para que a temperatura da geladeira seja mantida dentro do esperado. Veja os cuidados que devem ser tomados para manter a temperatura ideal da geladeira. Mantenha aviso afixado na porta da geladeira para que essa não seja aberta indevidamente. No caso de haver mais de uma geladeira na sala, utilize uma tomada exclusiva para cada geladeira. Não coloque nenhum elemento nela que dificulte a circulação do ar. Além da geladeira, para a conservação dos imunobiológicos, deve-se utilizar as caixas térmicas para o acondicionamento das vacinas durante o turno de funcionamento da sala. Lembrando que se deve fazer a limpeza da caixa com álcool 70% no início e no final de cada turno. Observe sempre se não há danificações na caixa. Se houver, a caixa deverá ser imediatamente substituída, pois não deve ocorrer qualquer alteração na temperatura ideal para a conservação da vacina. Mas você sabia que para mantermos a temperatura ideal é preciso prepará-la corretamente? No início de cada turno, retiram-se 4 bobinas de gelo reutilizáveis do congelador, deixando-as em uma superfície até desaparecer toda a névoa. Após esse período, devem-se secar as bobinas e organizá-las na caixa térmica, sendo uma em cada face da caixa. Posteriormente, coloca-se o termômetro linear ou de cabo extensor na caixa. Quando for obtida a temperatura entre 2 e 8 graus positivos, guardam-se os imunobiológicos a serem utilizados durante o dia. Ao final do dia, deve-se desprezar as sobras das vacinas BCG, contra sarampo dupla viral, contra febre amarela, tríplice viral e rubéola, conforme as normas seguintes. Colocar novamente na geladeira as demais vacinas. Agora, imaginemos que você concluiu mais um dia de trabalho. Esvaziou a caixa térmica, colocou as bobinas de gelo no congelador novamente, limpou a caixa térmica e colocou a sala de vacinas em ordem. Mas e se acontecer alguma intercorrência? O que fazer? A primeira providência a ser tomada é chamar um técnico de manutenção. Quando o problema perdurar por mais de 4 horas, outras providências deverão ser tomadas, tais como o acondicionamento dos imunobiológicos em caixas térmicas, até que sejam transferidos para outra geladeira em um local de serviço de saúde próximo à unidade ou indicado pela Secretaria Municipal de Saúde. Em caso de falta de energia, a temperatura interna da geladeira poderá ser mantida por até 8 horas sem perda das vacinas ali armazenadas, desde que a geladeira permaneça esse período fechada e esteja em perfeitas condições, antes da queda da energia. O prazo estipulado só deverá ser tolerado nos casos em que a geladeira esteja em conformidade com as seguintes exigências: funcionamento anterior ao defeito em perfeitas condições, vedação perfeita da borracha da porta, controle diário da temperatura interna da geladeira, presença de bobinas de gelo recicláveis. Caso a geladeira em uso apresente algum defeito anterior à queda de energia e a temperatura variar entre 6 e 8 graus positivos, com frequência, a permanência dos imunobiológicos não pode ultrapassar o período de 2 horas e meia e a contar do início da falta de energia. Quando os imunobiológicos permanecem fora da faixa de temperatura recomendada além do tempo limite, eles podem apresentar alterações no aspecto físico-químico ou podem provocar eventos adversos pós-vacinação grave e por isso são considerados sob suspeita. Nessa situação, pode ser necessário que o imunobiológico sob suspeita seja submetido a processos de análise e/ou reteste. Nos casos em que os imunobiológicos são colocados sob suspeita, deve-se notificar imediatamente a instância superior, através do preenchimento do formulário Avaliação de Imunobiológicos sob Suspeita. Esse deverá ser enviado pela Coordenação Estadual para a Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações.
a qual recomendará ou não o reteste dos insumos, autorizando a utilização ou o descarte desses imunobiológicos. Mas enquanto não recebemos uma resposta do PNI, o que podemos fazer? Colega, nesse período devemos tomar alguns cuidados com esses imunobiológicos. Vamos verificar quais são eles? Suspender a utilização do produto imediatamente, mantendo-o sob refrigeração adequada. Registrar as informações no formulário para avaliação de imunobiológicos sobre suspeita e descrição do problema identificado. Após termos abordado este conteúdo, você percebeu a relevância que têm os profissionais de enfermagem no processo de imunização? Todo o cuidado que falamos anteriormente é imprescindível para a segurança na administração do imunobiológico. A capacidade de conferir imunidade é aspecto essencial da efetividade da vacina, sendo a conservação dessa um aspecto de grande relevância e de responsabilidade da enfermagem. Dessa forma, se todos os passos do processo da rede de frio forem seguidos corretamente, você estará contribuindo para a diminuição de inúmeros eventos adversos, bem como prejuízos financeiros tanto ao cliente, família e gestão dos serviços. Esperamos que você tenha aproveitado esse encontro de atualização profissional e esteja sempre se aprimorando e se aperfeiçoando. Até o próximo mini curso!